o avesso do mesmo lugar. Petrópolis foi planejada e construída como capital suburbana do Segundo Império. Mais adiante, foi absorvida pela República. Um espaço determinado por relações de poder historicamente delimitadas. Um espaço conquistado, distinguido e nomeado por parte da elite brasileira. Foi por determinação de Estado que nasceu a cidade. Estado cujo centro do governo estava na cidade do Rio de Janeiro. A cidade imperial deixa sua aparente tensão entre os trabalhadores ou moradores locais e um tipo de nobreza citadina, proporcionada pelo ar da serra, onde as elites dominantes encontram consolo até os dias atuais. Em sua ancestralidade territorial, podemos reparar que, ao mesmo tempo em que nasce Petrópolis, herdeira de uma imemorial tradição vinculada às classes abastadas, pela Porta dos Fundos surge também a primeira fábrica de fiação e tecelagem de algodão. O retorno ao tempo do agora, articulado com o passado ancestral e territorial que vimos nos episódios anteriores, tenta explicar, ou melhor, evidenciar que as contradições territoriais são absolutamente marcadas pelas contradições históricas. Da industrialização ao artesanato, a cidade ainda é um ponto de parada para aqueles que têm pela frente longos caminhos em busca de ouro e sucesso. Para quem mora em Petrópolis, pra gente, que é petropolitano, jovem principalmente, tem uma grande dificuldade de entender o que é uma Petrópolis, além dessa Petrópolis imperial, que a gente vive desde que a gente é criança. Não sei, sempre tem uma padaria colônia, padaria colonial, o que é estranho pra gente, porque parece que isso aqui sempre foi uma colônia. Mas não sei, a gente se pergunta muito poucas vezes o que é que isso era antes de a corte chegar aqui, antes de construírem o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, a Casa do Colono. O que tinha aqui? Tinha alguma coisa? E não sei, acho que a gente viu, né, nesses episódios todos que tinham várias coisas. Que tinham várias pessoas, que a gente tinha nossas comidas e que isso era a gente. E tem essa... É difícil perceber isso. Isso era a gente. Isso que tinha antes dessa peste de Petrópolis ser uma pequena Europa, uma pequena Paris, isso não é verdade, né? A gente era outra coisa, mas no fundo a gente é uma outra coisa. E isso é importante de se lembrar. Aqui faz calor, não chove o ano inteiro. Aqui faz sol, não faz frio, não faz inverno o ano inteiro. O que a gente come aqui? E é estranho se perguntar, né? Porque o que é uma torrada Petrópolis? O que isso aconteceu? Mesmo quando a gente vai pensar o nome da cidade, Petrópolis, é uma coisa estranha, porque vocês sabem, né? Veio do Pedro. Quem era Pedro? Era o imperador. Então é esquisito, porque não tem mais imperador, isso não é mais um império, apesar de alguns acharem que mandam em tudo e tudo vira um grande império. Isso não é um império, isso é uma república. Isso é uma república baseada em ideais democráticos, que significam nós, o povo, as pessoas que moram na cidade, fazemos as coisas, a gente dita as regras. E quais são as regras que a gente dita para Petrópolis? Como é que a gente se veste? Como é que a gente apresenta a nossa cidade para os outros? Quando a gente vem com algum amigo que é de fora de Petrópolis, o que a gente fala para ele sobre o que é Petrópolis? E acho que tá muito na nossa mão olhar para essa cidade de uma outra maneira. E sempre tá olhando de cima de um farol e ver o que tinha antes da gente, né? E o que tinha antes de quem veio antes da gente. E isso é fundamental da gente pensar. Porque se eu tenho a percepção de que em Petrópolis não é que teve um quilombo, mas sim, tem um quilombo, que existe até hoje. Tem descendentes de pessoas que foram traficadas, que foram escravizadas por um regime de produção violento, estuprador, escravizador. Essas pessoas estavam aqui, mas é bem mais importante do que isso. Essas pessoas estão aqui, mas o imperador não está mais aqui, porque isso já não é mais um império. Então, o que a gente quer, né? Porque Petrópolis, não sei se vocês sabem, além de ser parte do Rio de Janeiro, é parte do Brasil. E o Brasil é alguma coisa, o Brasil diz alguma coisa pra gente. No Brasil tem uma comida, no Brasil tem uma música, no Brasil tem uma cor. E como é que é? A gente vai ficar pra sempre se colocando fora dessa estrutura de que
Petrópolis é uma outra coisa. Em Petrópolis a gente usa cachecol, toma cerveja, come salsichão. Eu não quero, assim, eu nem gosto de cerveja, nem como salsichão. E eu acho que existe uma outra Petrópolis. Uma Petrópolis que tá lá no canto do cemitério, uma Petrópolis que tá na posse, uma Petrópolis que tá em outros cantos de Itaipava, que não aquele monte de loja uma ao lado da outra. Tem uma Petrópolis na Estrada Mineira, tem uma Petrópolis nas praças. As praças são fundamentais. O que significa a Praça da Liberdade? E veja o apelido que a gente deu a ela. A gente chama de Praça da Liberdade. E as palavras importam, né? Então, é uma Praça da Liberdade porque era ali, né? Ali aconteciam coisas, ali tinha um caldo. E ali continua acontecendo, porque ali a juventude vai, ali a juventude dança funk, ali a juventude beija, ali a gente faz concentração para passeata. Petrópolis é mais do que tirar uma foto a partir da Queller vendo a catedral. E acho que tá na nossa mão, a partir de agora, pensar o que nós esperamos, o que a gente quer dessa cidade. Porque saber o que a gente quer dela significa descobrir o que a gente quer de nós mesmos. Quando a gente fica pensando que as pessoas vão embora das cidades, vão embora, muita gente vai embora de Petrópolis para viver no Rio, porque o Rio é legal, porque o Rio tem música, o Rio tem festa. Eu vou embora do Brasil, porque lá na França, porque em Portugal, é isso e aquilo. E é super justo quando os desejos movem as pessoas. Mas se você sai de um local, porque esse lugar te parece insuportável, porque aqui nós somos conservadores, ou seja lá o que for, talvez caiba a nós fazer esse lugar ser um outro lugar. Um lugar mais preto, um lugar mais sincero, um lugar mais brasileiro, porque a gente tem uma dificuldade de entender quem nós somos. Mas a gente é isso aí, a gente tá aí. Eu não sou descendente do Império. E o Império já não existe mais. Então, o que vai ser Petrópolis daqui pra frente? Eu espero que seja um lugar de encontro. E que seja um lugar de memória, de valorização da memória, de tudo pelo que o povo petropolitano passou ao longo de toda a sua história. Mesmo antes de ser o povo petropolitano, quando era um outro povo, que não tem nome. Estamos chegando ao final dessa história. Mas não podemos deixar para trás o motivo de nossa nutricionista Juliana ser parte fundamental deste programa. Você já ouviu falar do Tratado de Petrópolis? Vamos lá. O acordo que aconteceu aqui em Petrópolis foi um contrato assinado pelo Brasil e Bolívia pelo território do Acre. A região era território boliviano, que foi sendo ocupado em massa por brasileiros no tempo conhecido por nós como Ciclo da Borracha. A gastronomia traz muitos pratos à base de peixe, como o tucunaré recheado e o pirarucu. O prato nordestino chamado baixaria, que leva ovo frito, carne moída e farinha de milho, é uma das influências da população indígena daquela região. Nossa jornada termina com essa iguaria feita por uma acriana comprometida com a alimentação ancestral e afetiva, que guarda em sua memória coincidências que nos trouxeram até aqui. Do norte à região serrana fluminense, um povo, uma língua, muita comida boa e histórias ainda guardadas para contar. Olá, eu sou Juliana. Eu sou do norte do Brasil, nascida no Acre, sou mulher, neta de índio, mãe de 2 filhos. Não sou cozinheira, mas eu adoro cozinhar. E para mim, a cozinha é o melhor lugar da casa. Por isso eu me tornei nutricionista. A gente tem muita história para contar e muita comida boa para saborear. Hoje eu vou fazer uma baixaria, mas não é nada disso que você está pensando. Eu não vou brigar com ninguém nem falar bobagem. Eu vou fazer um prato muito especial para mim. Eu acabei de pegar a receita com meu pai. Vamos de baixaria? As pessoas saíam das festas e iam para o mercado comer a baixaria. Uma madame da cidade disse: eu acho uma baixaria sair das festas e ir comer nesse mercado aquela comida que leva carne moída e cuscuz de milho. No Acre, esse prato é muito conhecido e a história que eu acabei de contar fez jus ao nome baixaria. E aqui eu tenho 300 gramas de carne moída, cebola, tomate, cheiro verde, alho e sal a gosto, além do ovo. Sim, esse prato tem 2 tipos de proteína. Olha a biodisponibilidade, que interessante. Aqui eu tenho cuscuz de milho. Eu vou colocar água para hidratar e vou deixar ele descansando por 5 minutos. Em seguida, ele vai para a água no vapor
aquelas panelas que faz cuscuz, a cuscuzeira. O ponto da água, você que vai perceber. O cuscuz deve ficar assim, ó, bem soltinho. E você pode jogar o sal. Já joguei a água, vou deixar ela descansando 5 minutos. E eu já tinha deixado mais uma medida hidratando. Eu vou levar para a cuscuzeira. Essa é uma cuscuzeira simples, mas tem umas nordestinas lindas, de cores variáveis. Bom, vou jogar o cuscuz aqui dentro da panela. Ele já hidratou, ele tá bem soltinho. Eu gosto de fazer uns buraquinhos com o dedo, que aí o vapor vai saindo de todos os lados. Agora eu vou levar a cuscuzeira para o fogão e vou refogar a carne moída em seguida. Lembra que eu te falei que dava para brincar com a farinha de milho? Então, eu tô te mostrando que dá para você substituir o imbatível arroz pelo cuscuz de milho. E essa receita é bem simples. São apenas 3 ingredientes. Eu vou refogar a carne com um fio de azeite, jogar um alho, cebola, eu tô usando uma panela de ferro, que eu acho que ela cozinha mais rápido e a comida fica saborosa. Eu vou refogar a cebola com o alho e um fio de azeite. Vou jogar a carne moída. Eu vou fritar um ovo. A gema tem que ficar molinha. Bom, carne refogada, cuscuz pronto, ovo frito. Bora montar o prato? Eu fico muito feliz em saber que esse monte de comida que eu fiz aqui é uma parte importante da cultura brasileira. E agora eu vou montar o prato. Você pode colocar a quantidade que você quiser, mas desde que seja proporcional. Vou colocar o tomate. Que cheirinho bom. O cuscuz de milho. Vou colocar de 3 a 4 colheres de sopa. Eu gosto de mais cuscuz. E ele tem que estar bem soltinho. O ovo. Com bastante cheiro verde. Coentro, cebolinha. Eu acho que os dois se combinam. Vai dar um sabor especial. E aqui ficou pronto o nosso prato. Essa é a nossa baixaria. Já que aqui, plantando tudo se dá, eu quero plantar amor. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante receitas e variações com esses alimentos antigos do nosso Brasil profundo. Obrigada!